Bom, gente, continuando então. Quem são os hospedeiros do vírus, né? Que a gente falou que o vírus precisa de uma célula hospedeira, etc. Mas quem são? Todos os organismos vivos praticamente podem ser infectados por vírus, tá? Então, nós temos infecção de vírus em protozoários, em fungo, em bactéria, em célula vegetal, em célula animal, tá? Então, ele pode infectar, né? Qualquer ser vivo. Os vírus, eles podem infectar, então, todas essas células e gerar prejuízo para elas, tá? Na maioria das vezes, causando, então, doenças relacionadas, igual no nosso caso, várias doenças são causadas por vírus. Bom, mas qual que é a origem do vírus? Como que será que ele surgiu? A hipótese mais aceita é que eles derivam, né, vêm do DNA que escapou de organismos formados por células, tá? Então, um pedaço de DNA que saiu de bactéria, de protozoário, entre outros. Sendo assim, eles só infectam as células que são muito semelhantes ao seu DNA de origem, tá? Então, por quê? Porque essa hipótese ela é pautada na similaridade do material genético do vírus com a célula que ele parasitou, tá? O que isso quer dizer? Que em algum momento da evolução escapou um DNA de uma bactéria que se tornou um vírus, e aí acaba que esse vírus só consegue infectar agora a bactéria porque o material genético é muito semelhante. Deu para entender? Bom, normalmente os vírus eles atingem um grupo de células específico. Outros podem atingir vários grupos de animais diferentes. O que acontece é que a gente tem que lembrar que o vírus ele é altamente mutante. Ou seja, nesse momento ele pode estar atingindo determinado grupo de animais, mas em um próximo momento ele vai começar a atingir outro grupo de animais. Tudo bem? Que é o que acontece, por exemplo, no caso do Covid, né? Que a origem foi um vírus que atingia morcego, que sofreu mutações e que passou a atingir o ser humano, tá? Bom, como eu disse para vocês, a gente tem vírus de DNA e RNA. Qual o mecanismo que esses vírus usam para atingir as células, então, tanto no DNA quanto no RNA? No caso do DNA, o material genético, ele é introduzido dentro dessa célula, se une ao DNA da célula hospedeira. Olha que absurdo, né? Então, eu tenho o DNA da célula hospedeira, ele se une ao DNA da célula hospedeira, usa ela, né? Engana ela, pega essa maquinaria celular toda e usa de molde para a produção do RNA mensageiro. A gente já viu o que é RNA mensageiro, lembra disso? Eu falei para vocês que dentro da célula a gente tinha uma informação muito importante, que é o DNA, que não pode sair de dentro do núcleo. Então, para que eu produza proteína fora do núcleo, eu preciso pegar essa mensagem e levar para fora. De que forma eu faço isso? Eu pego o RNA mensageiro, tá? E o RNA mensageiro, então, é uma sequência paralela ali ao DNA que vai ser levada para fora, tá? É uma cópia do DNA. Então, o que ele faz? Ele introduz o material genético dele dentro, né, do DNA da célula hospedeira. A célula hospedeira vai começar, então, a usar esse DNA para fabricar o seu próprio RNA mensageiro e acaba fabricando também o do vírus. E aí, produzindo as proteínas virais que ele precisa, né, para, belo e formoso, produzir os seus vírus aí para atingir o corpo todo do indivíduo, tudo bem? Exemplos desse tipo de vírus: varíola, a herpes simples, aquela herpes da boca, catapora, hepatite B e HPV, tá? Agora, existem outros meios que são um pouco mais complicados. Por exemplo, o vírus de RNA, como o material genético dele é o RNA, como é que ele vai enfiar o RNA no DNA da célula? Não tem como. Então, eu tenho duas formas, que são os vírus de cadeia positiva. Então, vamos lá. Quando o RNA do genoma do hospedeiro, ou seja, o DNA lá do hospedeiro, ou melhor, o RNA do genoma do hospedeiro, tem a mesma sequência de bases nitrogenadas que o RNA que esse vírus produz. Nesse caso, a ação ocorre direto no ribossomo da célula hospedeira para a produção de proteínas, ou seja, o ribossomo da célula hospedeira, ele é enganado e começa a produzir proteína viral porque esse RNA do vírus é parecido com o RNA dele, tá? Então, são vírus de cadeia positiva. Os vírus de cadeia negativa é quando o RNA genômico tem sequências de bases complementares ao RNA que está sendo formado, tá? Então, aí o vírus vai ter esse trabalho de fazer a conversão para que a célula produza proteína para ele, tá? Então, a gente tem um processo aqui, ó, o RNA viral, o RNA mensageiro convertido em proteína, tá? Exemplo: febre amarela, vírus da febre amarela, do sarampo, da dengue, da gripe, da raiva, da poliomielite, da rubéola, da cachumba, ou seja, vários vírus que têm esse processo semelhante, tá? E o retrovírus, né, que é o famoso vírus do HIV, ele usa um mecanismo, assim, totalmente diferente, totalmente, assim, como é que falo? Complexo, assim, né, digamos, para uma estrutura
acelular, que é o nosso vírus. Então, o material genético é o RNA, porém, quando ele entra nas células, ele produz DNA a partir dessas moléculas de RNA. E aí, esse vírus, ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, tá? Que pega o RNA dele e converte em DNA, tá? Então, ele tem essa capacidade, tá? Então, o material genético dele é o RNA, só quando ele entra dentro da célula, ele produz DNA a partir da transcriptase reversa, tá? Que é retornar. O que é o processo normal? DNA, RNA. O que ela tá fazendo aqui? RNA, DNA, tá? Ele usa o RNA do vírus como molde e forma uma cadeia simples de DNA. Ela, né? No caso, a transcriptase reversa. Esse DNA viral se insere no DNA do hospedeiro, tá? Então aqui ele é mais inteligente, digamos assim, do que o vírus anterior que eu falei para vocês, que já tá em RNA e já vai direto produzindo proteína. Esse DNA inserido servirá de base para a produção de RNA mensageiro e posteriormente as proteínas virais. Tudo bem? Então a sequência aqui é RNA do vírus, que vai ser feito o processo da transcriptase reversa, produz DNA, RNA mensageiro e, por último, proteína, tá? Exemplos que a gente tem aqui, o HIV e o HTLV, que é causador de um tipo de leucemia. Tudo bem? Bom, respondam as perguntas aqui abaixo e nós voltamos no próximo vídeo, tá bom?